Um pastor, alguém que deveria levar a palavra de Deus e proteger. Mas ao contrário, ele cometeu um dos crimes mais terríveis contra uma garota. Hoje vamos entender essa história e saber o que realmente aconteceu. José era conhecido como pastor em Santa Rosa de Cabal. Na cidade, ele tinha uma imagem muito bem construída. Era visto como um homem de fé, alguém que aconselhava pessoas, fazia orações, liderava cultos e participava ativamente da comunidade. Ele caminhava pelas ruas, cumprimentava moradores, conversava com idosos e se mostrava sempre disponível. Para muitos era um exemplo. Apesar disso, quase não existiam informações sobre o passado dele. Ninguém sabia ao certo como tinha sido sua infância, sua formação ou de onde ele veio antes de chegar ali. Mesmo assim, isso nunca foi questionado, porque a imagem que ele construiu ao longo do tempo era suficiente para gerar confiança total. Com o tempo, ele iniciou um relacionamento com uma mulher que já tinha uma filha. Depois do casamento, ele assumiu legalmente a menina como filha. A convivência parecia normal. Ele levava a garota para sair, aparecia com ela em público e demonstrava ser um pai presente. A mãe confiava completamente nele e acreditava que a filha dele estava segura. A menina, que tinha 13 anos no início de 2025, vivia essa rotina sem imaginar o que estava sendo preparado. No dia do crime, ele pediu para que a menina se arrumasse como se fosse para uma escola. Ela se preparou normalmente, colocou o uniforme e saiu de casa sem desconfiar de nada. A mãe viu a filha pronta e acreditou que ela estava indo para uma escola, sem saber que o padrasto tinha outros planos. Ele levou a menina até uma casa que possuía em outra região, sem avisar ninguém sobre o verdadeiro destino. Chegando ao local, ele amarrou a menina, cobriu sua boca, a manteve presa e cometeu os abusos. Do lado de fora da casa, já existia um buraco no chão. Esse buraco havia sido cavado dias antes, o que indicava que tudo foi planejado. Não foi algo impulsivo. Havia preparação. Havia intenção clara de levar aquilo até um nível ainda mais grave. Depois disso, em determinado momento, ele saiu da casa e foi até o lado de fora para continuar cavando o buraco, provavelmente para finalizar o que já tinha começado dias antes. Foi exatamente nesse momento que a menina percebeu que aquela era a única chance de escapar. Mesmo em estado debilitado, ela começou a agir. Ela conseguiu se soltar parcialmente, verificou que havia uma janela acessível e decidiu arriscar. Com dificuldade, abriu passagem e pulou pela janela. Assim que tocou o chão, começou a correr o mais rápido que conseguia, mesmo sem forças e ainda em estado crítico. Nesse momento acontece uma das partes mais importantes do caso. Câmeras de segurança registraram toda a cena. As imagens mostram claramente a menina correndo desesperada pela rua, tentando fugir, enquanto ele aparece logo atrás, correndo na mesma direção, tentando alcançá-la. Esse detalhe foi fundamental para uma investigação, porque mostrou exatamente o momento da fuga e da perseguição. Os gritos chamaram a atenção de uma moradora que estava dentro de casa. Ao ouvir o desespero, ela saiu para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, viu a menina sendo perseguida e arrastada. A situação era extremamente grave. A garota estava sem roupas, com sinais claros de violência, com as mãos amarradas, a boca coberta com fita e uma corda apertada no pescoço. A mulher correu imediatamente para ajudar. Tentou cobrir a menina, tentou impedir que ele continuasse e começou a questionar o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, começou a gritar por ajuda. A menina, mesmo sem conseguir falar direito, demonstrava com o olhar que precisava ser salva e que não podia voltar com ele. Um vizinho ouviu os gritos e saiu para verificar. No início, ele pensou que fosse apenas uma discussão comum, mas ao ver a cena, percebeu rapidamente a gravidade da situação. Quando ele se aproximou, o homem aproveitou o momento de distração e fugiu. Ele entrou em um veículo e saiu rapidamente do local. O vizinho ainda tentou persegui-lo usando uma motocicleta. Durante a fuga, o veículo chegou a perder o controle e bater, mas mesmo assim o homem conseguiu escapar e se esconder em uma área de mata próxima, desaparecendo. Enquanto isso, os moradores voltaram toda a atenção para a menina. A situação dela era crítica. A corda em volta do pescoço estava muito apertada, suas mãos estavam presas e ela estava quase inconsciente. Com dificuldade conseguiram libertá-la.
Mesmo em estado grave, ela conseguiu falar o que tinha acontecido. Foi nesse momento que veio a revelação mais chocante. Ela disse que o responsável por tudo aquilo era o próprio padrasto, o homem que todos conheciam, o pastor da cidade. A informação se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, toda a comunidade já sabia o que tinha acontecido. A reação foi imediata: choque, revolta e incredulidade. As autoridades foram acionadas e começaram as buscas. A operação envolveu moradores e polícia. Foram utilizadas equipes em solo e até drones para tentar localizar o suspeito em áreas rurais. Panfletos com a imagem dele começaram a circular e a cidade inteira entrou em alerta. Enquanto as buscas aconteciam, as investigações começaram a reunir provas. As imagens das câmeras de segurança que mostravam a perseguição foram coletadas e passaram a ser tratadas como uma das principais evidências do caso. Testemunhas começaram a relatar o que viram. Alguns moradores disseram que já tinham percebido movimentações estranhas na casa dias antes. Quando os policiais chegaram ao local onde tudo aconteceu, encontraram o buraco no chão. A suspeita era de que ele havia cavado aquele espaço dias antes, com a intenção de enterrar a menina. Isso reforçou ainda mais que o crime foi planejado. Outros relatos indicaram que naquela manhã havia música alta vindo da casa, o que chamou a atenção de vizinhos, mas ninguém imaginou o que estava acontecendo ali dentro. No final do dia, o homem foi encontrado por moradores antes da polícia chegar. A reação foi imediata. Revoltados, cercaram ele e começaram a agredi-lo. Ele teve as roupas rasgadas e quase foi linchado no local. A situação só não terminou de forma ainda mais grave porque a polícia chegou a tempo de intervir. Mesmo ferido, ele foi levado sob custódia e encaminhado para atendimento médico. Depois disso, foi apresentado à justiça. Ele foi acusado pelos crimes relacionados ao caso, incluindo abuso e sequestro. No entanto, um ponto gerou revolta na população. Ele não foi acusado por tentativa de feminicídio. A justificativa foi a ausência de um laudo médico que comprovasse risco direto de morte naquele momento. Mesmo com a existência do buraco, das condições em que a menina foi encontrada e das evidências, essa acusação não foi incluída inicialmente. Outro ponto que aumentou ainda mais a indignação foi a reação de parte da igreja. Alguns fiéis passaram a defender o pastor, afirmando que ele não teria feito aquilo por vontade própria. Houve relatos de pessoas dizendo que ele estaria possuído e que precisava de ajuda espiritual, não apenas de punição. Essas declarações geraram revolta, principalmente porque iam contra as evidências apresentadas até aquele momento. Enquanto isso, a menina foi levada para o hospital, recebeu atendimento e depois foi colocada sob proteção, com acompanhamento psicológico devido ao trauma. O caso continuou sendo investigado, com possibilidade de novas acusações conforme o andamento das provas e das análises. A cidade, que antes via naquele homem um exemplo de fé e confiança, passou a lidar com a realidade do que tinha acontecido. A imagem construída ao longo dos anos foi destruída em um único dia, e o caso deixou marcas profundas em toda a comunidade.